Bem, meu caro, eu aposto que você não sabia que nós, tetrápodes, animais que possuem quatro membros, e isso inclui humanos, cães, gatos, rinocerontes, girafas, enfim, um monte de animais. E sim, todos esses animais que andam sobre quatro patas e têm uma coluna vertebral, tetrápodes vertebrados no caso, são peixes. Sim, nós, seres humanos, assim como o seu gato, enfim, todos os animais que eu mencionei anteriormente, derivam de peixes. Agora, bom, nós derivamos de peixes, certo? Então nós devemos ter um ancestral que é um peixe e nós também deveremos ter um ancestral que é o meio termo entre peixe e tetrápode. E um exemplo desse fóssil de transição, anteriormente chamado de elo perdido, mas nós não usamos mais esse termo na ciência, é o famoso e infame Tiktaalik. E não, Tiktaalik não é o nosso ancestral. Eu já vou explicar mais pra frente isso no vídeo. E é sobre esse animal muito interessante que vamos falar hoje, o Tiktaalik rosae. Bem, para entender aonde o Tiktaalik se encaixa na árvore evolutiva dos vertebrados, nós primeiramente precisamos entender da onde nós viemos, ou seja, qual é o tipo de peixe a qual nós derivamos. Então, voltando para o lado dos vertebrados, nós podemos dividir eles em dois grandes grupos: os peixes gnostomata, os peixes com mandíbula, que se dividem em dois grandes grupos, os ostictes, os peixes ósseos, e os condrictes, ou nome difícil, os peixes cartilaginosos, e os peixes agnatos, que no caso são os peixes sem mandíbula, e o grupo a qual vai dar origem aos tetrápodes são os peixes ósseos. E só a título de curiosidade, os peixes cartilaginosos estão dentro do grupo os tubarões e as arraias, e os peixes agnatos, no caso os peixes sem mandíbula, só temos duas espécies conhecidas hoje, as lampreias e os peixes bruxa. E neste vídeo em específico eu vou falar dos peixes ósseos, ou seja, o grupo a qual nós derivamos, que se dividem em mais dois grandes grupos, que são os peixes de nadadeira lobada, o Sarcopterige, e os peixes de nadadeira arraiada, de nome é Actinopterige. Jesus amado, só tem nome difícil aqui. E bem, para o vídeo de hoje, os nossos queridíssimos peixes sarcopterígeos vão ser os protagonistas. Bom, hoje em dia nós só temos três grupos principais: os Actinistia, o grupo a qual fazem parte os selacantos, os Dipnoi, o grupo dos peixes pulmonados, e os tetrápodes, a qual nós derivamos no caso. E bem, esse grupo já foi muito mais diverso no passado, mas ao longo do tempo, ao longo das eras, extinções em massa e etc., o grupo foi cada vez mais diminuindo em diversidade. E agora nós vamos finalmente falar do Tiktaalik em si. O Tiktaalik rose, a qual o nome significa o peixe de águas rasas, ou o grande peixe de águas rasas, foi uma espécie de peixe sarcopterige tetrapodomorfo que viveu durante o período devoniano, há 375 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram descobertos no Ártico canadense, e a espécie Tiktaalik rose veio a ser descrita em 2006. Bem, como eu já disse em praticamente todo o vídeo, o Tiktaalik é um fóssil de transição e um grande achado para a paleontologia moderna, nos ajudando a entender mais da evolução dos tetrápodes. Agora, duas coisas que valem a pena destacar: nós não viemos do Tiktaalik. O máximo que dá para dizer é que um dos nossos ancestrais seria muito semelhante ao Tiktaalik, mas não o Tiktaalik. Então, não culpa o Tiktaalik porque você sofre de ansiedade, tem depressão, TDAH, seja lá o que foi, tem que pagar imposto e trabalhar CLT. Não culpa o Tiktaalik, culpa o ser humano que inventou essas misérias. Pelo menos o CLT, o trabalho, os impostos, enfim. Outra coisa que também vale destacar é que eu disse tetrapodomorfo, porque o Tiktaalik não é um tetrápode. Ele, podemos dizer assim, no máximo, está no caminho de se tornar um tetrápode, mas ainda não é um tetrápode. Afinal, ele apresenta muitas características de peixe, como brânquias, nadadeiras que se assemelham até em protopatas, ou uma mão muito primitiva, o que lhe ajudaria a
rastejar, ou melhor, andar com uma certa dificuldade, mas ainda assim seria andar e menos rastejar em terra, além de ter escamas e viver na água, enfim. Ele é um peixe, mas um peixe que está no caminho de se tornar um tetrápodo. Uma coisa também interessante a se notar é que o Tiktaalik vivia em águas rasas e se alimentava de outros animais, ou seja, era um animal carnívoro. Bem, uma coisa que poderia lhe ajudar, já que, bem, o nível de oxigênio poderia oscilar de vez em quando, é que ir para a terra, conseguir respirar em terra e etc, porque sim, o Tiktaalik tinha pulmões rudimentares, seria bastante útil no caso, assim como podemos ver em outras espécies de peixes hoje em dia, mas essas espécies evoluíram essas características independentemente do Tiktaalik, ou seja, elas não derivam diretamente do próprio Tiktaalik, ou derivam do nosso ancestral que seria semelhante ao Tiktaalik. E bem, existem mais outros fósseis de transição além do Tiktaalik, seja mais para trás ou mais para frente na evolução dos tetrápodes? Sim, é claro que existem. E então podemos formar uma linha de acordo com a progressão de características. Não significa que o Eusternopteron, o nome difícil, virou Tiktaalik, o Tiktaalik virou Ictiosteger, o Ictiosteger virou Tulerpeton e assim por diante, se nós quisermos aumentar a quantidade de espécies aqui para formar uma linha mais bonitinha. Não, a evolução não funciona igual Pokémon. Eu só coloquei aqui para ser mais fácil, entre aspas, de entender. Bem, o Eustenopteron, o nome difícil, meu Deus do céu, realmente se parece mais com peixe. Se formos por Tiktaalik, ainda se parece com peixe, mas já está no meio do caminho. E o Ictiosteger? Bem, o Ictiosteger já se parece mais com um tetrápode, mas ele ainda não é um tetrápode, porque hoje nós sabemos que a condição ancestral dos tetrápodes é ter 5 dedos. E também vale mencionar o Acanthostega, que também está no caminho de se tornar um tetrápode e é bem semelhante em aparência também ao Ictiosteger. O Acanthostega tem 8 dedos. Já o Ictiosteger já tem 7, e ao longo do tempo podemos perceber que os tetrápodes foram perdendo o número de dedos até chegar à condição ancestral, que é 5 dedos. Bem pessoal, esse foi o vídeo sobre o famoso Tiktaalik. Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhinho para editar todo esse vídeo, como vocês sabem. Então não se esqueçam, se gostou, se inscreva no canal e aproveita e também deixa o like. Compartilhe com seus amigos caso eles gostem de ciência. E enfim, olha os outros vídeos do canal porque eu tenho muitos mais vídeos como esse e de outros assuntos. É isso pessoal, vos vejo no próximo vídeo longo. Valeu, falou e fui! Não se esqueça de deixar o like.